Olá, sou Ricardo Cobra, sou do blog Homem na Cozinha e a IOC me convidou para vir fazer uma receita de festa junina. Dentre todas as opções de festa junina eu escolhi o pão de fubá, que é uma receita que tem tudo a ver com o público do blog, que eu estou sempre fazendo pão, fazendo massa. Os ingredientes que eu tenho aqui para o pão, eu tenho 5 tabletinhos de fermento, o açúcar são 2 colheres de sopa para dissolver o fermento, 2 ovos, o leite morno, é muito importante que ele esteja morno, ele não pode estar nem quente nem frio, 1/4 de xícara de óleo, o fubá, são 2 xícaras, e a farinha, que eu não gosto de dar quantidade, é mais ou menos 800 gramas, mas é o quanto baste para a massa soltar da sua mão. A gente pega os 5 fermentos, tá? Minha sugestão, com muito cuidado, não bata, e quando você for dissolver, dissolve bem perto da vasilha, para não ter perigo dele quebrar. A gente vai fazer agora o processo com o açúcar. Delicadamente, a gente começa a apertar o fermento. Deixar o máximo possível líquido. Agora a gente vai misturar os ingredientes líquidos, que é o óleo, o leite morno e o ovo. Agora vem a parte mais legal de fazer pão. A gente vai colocar efetivamente a mão na massa. Fubá, sempre que você for colocar ingrediente seco numa receita líquida, você faz isso aos poucos, para justamente não empelotar a sua receita. E sempre puxando o fubá e depois a farinha que fica para o lado. Com a entrada da farinha na receita, a massa começa a ficar mais pesada, para a gente fazer usando colher de valvo ou essa de silicone que eu estou usando. Agora que a gente está colocando a farinha de trigo, sempre aos poucos, a massa começa a ficar mais dura. É nessa hora que a gente começa a utilizar a mão. E vamos na farinha. Trazemos a massa para cá. E aqui eu estou fazendo a sova do pão. Qual que é o ponto certo desse pão? Quando ele desgruda da tua mão. Eu ainda tenho um pouco de pão na mão, a gente sova um pouco mais. Essa massa, ela pede bastante sova, para o pão ficar bem macio. Então a gente vai sovar mais ou menos uns 10 minutos. A massa não está pronta ainda, ela precisa crescer. Como que ela vai crescer? Como que eu vou saber que ela cresceu o suficiente? Vou pegar uma bolinha da massa e vou colocar neste copo d'água. Quando esta bolinha subir, significa que a massa já está pronta para a gente terminar o trabalho com o pão. Bolinha já subiu, tá? Passaram-se uns 20, 25 minutos aqui. A gente vai sovar mais um pouco essa massa, mais uns 10 minutos, 5, 10 minutos. Sovei a massa, o que a gente vai fazer agora? Vai preparar as bolinhas. Um pouquinho de farinha aqui no tabuleiro. Você vai pegar quanto? Uma mãozada de massa e vai fazer assim com a mão. Uma assadeira. Aqui, uma dica é você colocar um pouquinho de farinha embaixo para não grudar os pães. Aqui a gente tem as 9 bolinhas que cabem nessa assadeira. O forno já está pré-aquecido, 180 a 200 graus e 30 minutos o pão no forno. Passou uma meia hora, a gente já pode dar uma olhada aqui no forno que o pão está pronto. Sugestão de consumo para esse pão: puro, com uma geleia vermelha, uma geleia de morango, uma geleia de framboesa. Aqui eu tenho uma manteiga, bem coisa de fazenda mesmo, pra gente passar aqui no pão. Então tá aqui a minha receita do pão. Eu agradeço a atenção que vocês dispensaram e convido vocês para acessar o homennacozinha.com. Tem um monte de outras receitas lá também. Obrigado.